Warren Buffett é indiscutivelmente o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. Ele tem tido um crescimento médio de aproximadamente 20% do seu capital por ano, que transformou a sua pequena fortuna de $1000, no início da década de 1940, numa fortuna notável de 86 mil milhões a partir de 2018. Em 2007, tornou-se o homem mais rico do mundo pela primeira vez e, ultimamente, tem andado em um vai e vem com Bill Gates e Jeff Bezos. O seu total foco no investimento não pode ser subestimado. Ele sempre tentou poupar $1 para fazer crescer o seu capital mais rapidamente, não se interessando pelo imobiliário de luxo, pela arte, automóveis ou quaisquer outros símbolos de riqueza. Ele ainda vive na mesma casa que vivia há 50 anos atrás. Durante a sua lua de mel, juntamente com uma jovem, Susie Buffett, viajou pelos Estados Unidos da América com um carro recheado de relatórios anuais e manuais Moody's. Basicamente, ele nunca deixou de estudar. Nunca. Este é um vídeo que apresenta os 5 principais pontos-chave do livro Efeito Bola de Neve, a biografia de Warren Buffett, o maior investidor do mundo, escrito por Alice Schroeder. Eu sou o Marco e estamos aqui para mais um vídeo do Mentor Books. No início da biografia, Buffett disse a Alice Schroeder: sempre que a minha versão for diferente da de outra pessoa, use a menos lisonjeadora. Por outras palavras, não só é o maior investidor de todos os tempos, mas também uma pessoa humilde. Vamos começar. Ponto-chave número 1. O poder do rendimento composto. Imagine que começou recentemente um novo trabalho. Durante o seu primeiro dia, trabalha 8 horas e no final do dia o seu gerente dá-lhe $100. No dia seguinte, regressa e prepara-se para mais 8 horas de trabalho. Após 7 horas e 50 minutos, o seu gerente vai ter consigo, dá-lhe $100 e diz-lhe que vá descansar. Está ligeiramente confuso, mas não se queixa de poder sair 10 minutos mais cedo. No terceiro dia, o procedimento repete-se e desta vez o seu gerente dá-lhe $100 ao fim de 7 horas e 40 minutos. No sétimo dia, quando o seu gerente lhe entrega o seu salário após apenas 7 horas, sente que deve perguntar de que se trata tudo isto. Porque é que continua a ganhar a mesma quantia, mas com menos esforço? O seu gerente dá-lhe simplesmente a seguinte explicação: porque trabalhou ontem. Este exemplo ilustra o poder do rendimento composto. O dinheiro vem cada vez mais fácil quanto mais tiver, ou como no nosso exemplo, quanto mais trabalhou anteriormente. Warren Buffett compreendeu a importância disto numa idade precoce, quando lhe foi apresentado o livro 1000 maneiras de fazer $1000. Ficou fascinado por uma das ideias de negócio do livro, que era a de comprar balanças, onde é pago mediante a cobrança de uma pequena taxa sempre que alguém quisesse utilizar as balanças. Depois de ter ganho dinheiro suficiente com a primeira balança, pode comprar uma segunda, e ganhar dinheiro para a terceira vai ser 2 vezes mais rápido. Warren Buffett utilizou esta abordagem no início da sua vida, mas o negócio consistia em máquinas de pinball e não em balanças. Assim, ele descobriu também o milagre do poder do capital, dinheiro que trabalha para o seu proprietário. Ele usou o poder do rendimento composto em seu proveito para formar a sua primeira parceria de investimento, a Buffett Associates. O acordo era que ele ganharia metade da vantagem, ou seja, do lucro, acima de um ganho de 4%, mas pagaria um quarto da desvantagem, ou seja, do prejuízo, aos seus sócios. Tenho dificuldade em ver os gestores de fundos de Wall Street expondo-se a tal risco de perda de capital, mas no caso de Buffett, este foi um risco calculado que acelerou ainda mais a sua composição de capital. Ao transformar a sua empresa Berkshire Hathaway numa companhia de seguros, Buffett tem vindo a utilizar o efeito composto em seu benefício há muitos anos. Como vê, os prémios de seguro são sempre pagos antes que as reclamações efetivas possam chegar, o que dá a Buffett muito tempo para juntar o dinheiro antes de um eventual pagamento. De acordo com o ditado, se alguém deixasse cair $1, o bilionário médio não se daria ao trabalho de o ir buscar, porque o dinheiro ganho com isso é inferior ao que normalmente ganha durante esse período de tempo. Warren, por outro lado, teria todo o gosto em apanhá-lo e declarar: este é o início do meu próximo bilhão. Este é o poder da composição. Ponto-chave número 2. Seja muito cético em relação a novos paradigmas. Novo paradigma é como novo sexo, simplesmente não existe tal coisa. Em 1999,
Pouco antes da bolha.com rebentar, as pessoas falavam de um novo paradigma quando se referiam à Bolsa de Valores. Muitos esperavam retornos em média 20% por ano e pensavam que Buffett era louco porque não queria comprar ações da internet que estavam em alta. Buffett foi muito cético e explicou que existem apenas 3 casos em que altas avaliações como estas poderiam ser motivadas. Primeiro, as taxas de juro estão baixas e continuarão assim ou diminuirão mais ainda. Segundo, a parte da economia que vai para os investidores aumenta. Por outras palavras, os funcionários e o governo recebem menos. Terceiro, a economia começa a crescer mais rapidamente. Ele acrescentou que nas atuais circunstâncias isso era uma ilusão. O mercado é uma máquina de votar no curto prazo e uma balança a longo prazo. Não há nenhum teste de alfabetização que leve à qualificação de voto e o mercado prova isso uma e outra vez. Mas eventualmente o peso irá contar. Em última análise, o valor da Bolsa de Valores, ou seja, das ações, só pode refletir a produção da economia. Entre 1964 e 1981, a média industrial do Dow Jones permaneceu estagnada. Ao mesmo tempo, no entanto, a economia quintuplicou. Por que é que os investidores pagariam o mesmo preço por algo que gera 5 vezes o dinheiro? Bem, simplesmente porque pensavam que as regras do jogo tinham mudado em 1964 e pagaram um preço elevado por pensarem assim. A mentalidade de rebanho faz com que seja mais fácil dizer do que fazer e ser cético quando entramos em avaliações que parecem bolhas. É mais simples passar pela vida sendo um eco dos outros, mas apenas até o outro tipo tocar uma nota errada. Não está certo nem errado só porque as pessoas concordam consigo. Está certo porque os factos e o seu raciocínio estão certos. Em tempos de avaliações malucas, ajuda a ser guiado por um sistema de pontuação ou classificação interior em vez de um sistema exterior. Considere isto. Prefere ser ou parecer? Prefere ser o maior amante do mundo, mas que todos pensem que é o pior amante do mundo? Ou prefere ser o pior amante do mundo, mas que todos pensem que você é o maior do mundo? Se escolheu a primeira opção, é guiado por um sistema de pontuação interior, o que é muito útil para resistir a participar na loucura que o mercado por vezes exibe. Ponto-chave número 3. Fique dentro do seu círculo de competência. De acordo com a história, um homem foi capaz de monopolizar um mercado de botões, um mercado muito pequeno e restrito. Depois de ter conseguido isso, achava-se perito em basicamente tudo. Quando estava com os seus amigos, ele sempre sabia tudo. Se estavam a discutir relações, sexo, saúde ou qualquer outro tópico, ele achava que sabia tudo. Devido à sua experiência numa área, ele pensava que era um mestre em tudo. Warren Buffett e Charlie Munger, o seu braço direito, referiam-se a isto como o complexo dos botões. Buffett atribui muito do seu sucesso ao facto de ter sido capaz de evitar isso e, em vez disso, permanecer dentro do seu círculo de competências, dinheiro, negócios e a sua própria vida. Por exemplo, Buffett poderia ter perseguido o sonho do seu avô de se tornar um autor, mas não o fez. Felizmente, digo eu. Dentro do campo do investimento, isso é especialmente importante. Buffett explicou desta forma: não entraremos num negócio em que a tecnologia, que está muito acima da minha cabeça, é crucial para a decisão de investimento. Sei tanto sobre semicondutores ou circuitos integrados como sobre os hábitos de acasalamento dos extraterrestres ou algo assim. Está a investir em negócios, não em ações. Lembrem-se bem disto e procurem compreender que tipo de empresas estão realmente a comprar quando compram ações. Isto pode significar que quer concentrar-se em indústrias alinhadas com a sua formação. Por exemplo, um estudante de medicina pode querer investir em ações de empresas relacionadas a cuidados de saúde e farmácia, enquanto um engenheiro eletrotécnico pode querer concentrar-se no setor da energia. Isto também pode significar que quer investir mais do seu dinheiro no mercado do seu país ou empresas expostas ao seu mercado doméstico, pois compreende melhor o ambiente de negócios que ali se vive. Mas esta última depende de outros fatores, como por exemplo a economia do seu país. Eu, por exemplo, não possuo ações de nenhuma empresa portuguesa e não tenciono possuir enquanto os governos mantiverem as políticas que têm praticado, que não beneficiam em nada as empresas e a economia em geral. Ponto-chave número 4. Use uma margem de segurança. Vamos fingir que é um engenheiro civil. Foi-lhe atribuída a tarefa de construir uma ponte. A ponte é uma ponte muito complexa, especialmente os cálculos relativos à capacidade de carga.
Foi-lhe dito que os caminhões que passam pela sua ponte chegam por vezes a pesar 40 toneladas. Irá construir uma ponte para que os seus cálculos digam que ela suporta 40 toneladas ou 60 toneladas. Se escolheu fazer os cálculos para 41 toneladas, este poderia ser um cenário possível. Cometeu um pequeno erro nos seus cálculos. Assim, a sua ponte só poderia suportar 38 toneladas na realidade. Agora, este caminhão realmente pesado tenta atravessar a ponte. Não parece uma travessia agradável, certo? Claro, isto poderia acontecer ao construir uma ponte que suportasse também 60 toneladas, mas o risco é reduzido. Sejamos francos, as nossas estimativas ao tentar prever o futuro do preço de uma ação estão muitas vezes erradas. Portanto, precisamos de espaço para erros, uma margem de segurança. Se pensa que uma ação vale 50 dólares, após avaliação da empresa, etc., não a deve comprar se ela está a custar 50 dólares no preço de mercado. Nesta situação, talvez queira esperar até a ação custar 40 dólares, partindo do princípio de que o seu valor real continua a ser o mesmo nessa altura, é claro. Warren Buffett compreendeu isto cedo. Graças aos seus professores Benjamin Graham e David Dott, a margem de segurança ajuda para que os seus lucros resultantes de boas decisões não sejam eliminados pelas perdas dos seus erros. Uma certa categoria de ações que cumpre a margem de segurança que Buffett gostava de investir no início da sua carreira são as chamadas beatas de cigarro. Estas são empresas baratas e pouco amadas. Não são as melhores, mas são muitas vezes boas para mais um bafo. Buffett também aprendeu esta abordagem com Graham. Ele procurou empresas que valeriam mais mortas do que o preço atual das suas ações. O que significa que, se todos os ativos da empresa fossem vendidos e esta fosse encerrada, os acionistas teriam lucro. Para uma empresa deste tipo, o negócio operacional é essencialmente gratuito. Buffett nunca abandonou esta abordagem de uma margem de segurança. É também por isso que ele poderia ficar à tona durante muitas das bolhas mais especulativas do mercado. Se ele não conseguisse encontrar empresas que preenchessem os seus critérios, ele mantinha o seu capital em dinheiro, ou seja, não estaria comprado em nenhuma ação. Ele não se juntava ao rebanho quando este se dirigia para o abate, que é o pico de um bull market ou mercado de touros, que é quando o mercado sobe muito e a manada, devido ao FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, com medo de ficar de fora, compra no topo. Ponto-chave número 5. Investir onde há uma ponte com portagem. Graham tinha ensinado Buffett a ser um verdadeiro investidor de valor e a concentrar-se em ações baratas e não apreciadas. Em 1959, quando Buffett conheceu Charlie Munger pela primeira vez, isto iria mudar em parte. Munger estava mais concentrado na vantagem competitiva de uma empresa ao longo do tempo. A ideia da ponte com portagens, entre aspas, é que, uma vez feito o investimento inicial, ou seja, a construção da ponte, os lucros podem ser aumentados monopolicamente, porque não há outra forma simples de dar uma solução semelhante para os clientes, ou seja, chegar ao outro lado da ponte. A certa altura, Buffett e Munger eram realmente donos de 24% de uma ponte que ligava Detroit a Windsor. Com tal negócio, poderia ficar encalhado numa ilha deserta durante anos sem ter de se preocupar com os seus investimentos. Acredite. Buffett resumiu nesta declaração: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Vejamos exemplos de pontos com portagens. Marcas. A Coca-Cola tem, através da sua marca, assegurado lucros por muitos anos. Mesmo que alguém conseguisse criar um refrigerante com um melhor sabor do que a Coca-Cola, precisava de gastar milhares de milhões em publicidade para ser uma ameaça. O efeito de rede. Todas as plataformas de meios de comunicação social são aqui grandes exemplos. O YouTube e o Facebook tornam-se cada vez mais valiosos para cada utilizador individual, quanto mais utilizadores houver na plataforma. Não seria tão divertido o YouTube sem nenhum criador de conteúdo, certo? Portanto, um novo participante no mercado, que por definição deve ser pequeno no início, não pode entregar o mesmo valor que aquele que já está há mais tempo no mercado. Persistência. É quando os clientes enfrentam elevados custos para mudar de empresa, ou do produto A para o produto da empresa concorrente B. Assim, a empresa A tende a ser um bom investimento. Um exemplo disso é a empresa de software empresarial SAP. Os seus produtos levam muito tempo, esforço e dinheiro para serem aprendidos. Assim, uma vez que os compreende, não quer começar tudo de novo mudando para o produto de outra empresa. Elevados custos de instalação.
Se é preciso uma quantia significativa de dinheiro apenas para servir o primeiro cliente, os concorrentes normalmente hesitam antes de entrar no mercado. Os caminhos de ferro e as redes elétricas são grandes exemplos. A criação de uma segunda via férrea ou uma segunda linha elétrica ao lado da já existente é um jogo de apostas muito altas. Warren Buffett certamente parece ser uma pessoa inteligente, certo? Por isso, siga os seus conselhos para que possa se tornar um grande investidor também. Obrigado por verem este vídeo até ao fim e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço a todos.